Olá, bom dia. Dia 19 de março de 2026. Bendito seja o nome do Senhor. Juntos aqui, por bondade dele, para mais esse tempo de devocional. E o nosso texto continua sendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versos agora 30 até o verso de número 33. Depois o verso 31, 34, aliás, no seu finalzinho. Então, a partir do verso 30. Depois, então o carcereiro, trazendo a Paulo e Silas para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava a alegria grandiosa por terem crido em Deus. Então temos aqui esse episódio do carcereiro da cidade de Filipos, que foi transtornado pelo terremoto, abalou os alicerces da prisão e praticamente quebrou as cadeias e expôs todos os prisioneiros para a fuga, mas que foi transformado pela fé em Cristo Jesus. Isso se deu, primeiro, porque ele foi impactado pelo testemunho de Paulo e Silas, que mesmo aprisionados, ligados ao tronco, depois de terem sido certamente maltratado pelos soldados, postos lá no fundo do cárcere, na escuridão, oravam e cantavam a Deus, e não fugiram quando puderam. Ele foi também não só impactado pelo testemunho de Paulo e Silas, mas foi estimulado pela promessa que ouviu destes homens, quando perguntou: que farei para herdar a vida eterna? A resposta que ele obteve foi esta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Estimulado por esta promessa gloriosa de ser salvo pela fé. Terceiro aspecto, ele foi orientado na palavra. Bom, tem que crer, mas o que eu faço? Então, e pregaram, Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus a ele, ao carcereiro e a todos de sua casa. Então, ele foi impactado pelo testemunho, estimulado pela promessa, orientado na palavra. E agora foi renovado, no sentido de ser nascido de novo. Foi alcançado, foi transformado pela graça. Ou seja, ele, tendo sido alcançado pela influência do testemunho, estimulado pela promessa da salvação em Cristo, tendo ouvido a pregação e orientado na palavra, agora entrega de fato a sua vida a Cristo, crê nele e é salvo pela graça. O que devo fazer? Crer no Senhor Jesus. E ele, então, tendo ouvido a exposição da Escritura, orientado na palavra de Deus, pelo apóstolo São Paulo e por seu companheiro Silas, ele abre o seu coração ao Senhor, entrega o seu coração ao Senhor. E é interessante que todos os de sua casa também ouviram a pregação, a orientação, e diz-nos
o texto, verso 34, no finalzinho, diz assim: e então o carcereiro, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem, no plural, ele e os seus que ouviram a pregação e que compunham a sua casa, por terem crido em Deus. Agora, resgatado do pecado, da perdição, bem como todos os demais da sua casa que igualmente creram em Cristo Jesus, ele experimenta esta salvação fruto da misericórdia de Deus, da graça insondável e imerecida de Deus. Alguém vai dizer assim, não, mas é porque ele cuidou de Paulo, ele cuidou de Silas, como diz no verso 33, curou as feridas, as vergonhas dele, levou. Então, irmãos, isso tudo é efeito, isto tudo é elemento consequencial do fato de ter sido alcançado pela graça, resgatado pela graça, salvo pela graça e tão somente pela graça de Deus. Aqueles, diz Paulo aos Romanos, que de antemão Deus conheceu, a esses também predestinou, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. Assim Deus faz, assim Deus realiza a sua obra, de maneira extraordinária, sobrenatural, usando elementos extraordinários como um terremoto, num momento absolutamente preciso, num instante definido da história de alguém, para fazer com que a sua graça seja conhecida, a oferta de salvação pela fé em Cristo Jesus seja anunciada, pregada, proclamada. E ele então, pelo Espírito Santo do Senhor, é convencido acerca desta salvação e recebe e aceita livre. E agora experimenta a realidade da vida eterna. Não houve arrombamento da porta do coração dele, não. Também não houve nenhuma violência da sua vontade. Mas ele foi convencido pelo Espírito e de forma livre, com a graça de Deus operando, foi atraído com laços, como diz a Escritura, de amor. Com laços de amor eterno eu te atraí. Glória a Deus por isso. Assim como se deu com este carcereiro em um tempo tão distante de nós, até geograficamente, relativamente distante, mas num tempo muito distante de nós. Acontece conosco ainda hoje. Acontece com a humanidade ainda hoje, com dezenas, centenas, milhares e milhares de pessoas ainda hoje, que igualmente ouvem a palavra do Senhor, a voz de Jesus a convidar. Venham a mim, tenham vida eterna, creiam em mim, creiam naquele que me enviou, creiam na minha palavra e tenham uma vida eterna. E muitas, como disse, milhares e milhares e milhares diariamente têm ouvido esta palavra, têm crido, entregue o coração a Jesus, sendo como o carcereiro foi resgatados, salvos pela graça, transformados pela graça revelada em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele o abençoe e abençoe, para que, como o carcereiro, você possa ouvir a voz do Senhor
entregar-se a Ele e experimentar a bênção da salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Amém? Amém.